Seja bem-vindo. Obrigado ao pastor Kleber, ao vereador Jaime Júnior também, que promove esse trabalho aqui conosco. É um prazer estar com vocês aqui, todos os presentes, também o pessoal que está assistindo em casa. É bom sempre compartilhar um pouco da nossa experiência, então é um pouco isso que eu pretendo fazer hoje. Não sou palestrante profissional, não trabalho com motivação, por assim dizer, né? Com conteúdo motivacional, mas dentro do desafio que a gente vem vivendo, né? O Brasil é um país de pessoas que querem empreender, o Brasil é um país que tem muita oportunidade, né? Então, diante desse desafio e diante das necessidades também, muitas vezes, das pessoas, a gente trouxe aqui esse tema. O Manuel, que é o nosso grande amigo, teve a honra de trazer a primeira reflexão, a primeira rodada, por assim dizer, como o pastor bem comentou, e eu fui muito grato em receber esse convite, tá? Bom, a minha empresa é a Britos Consultoria, faz 15 anos que eu trabalho com empreendedor e empreendendo, né? Ou seja, eu fui CLT um pouco de tempo da minha vida, mas eu logo percebi que a vida do CLT são duas alegrias, né? A do olerite e a quando você pede demissão. Né? Normalmente, as pessoas que estão ainda e trabalham como CLT, brincadeiras à parte, têm, obviamente, ali uma certa ou uma aparente segurança, porque trabalham, sabem quanto vão ganhar no final do mês, todo dia 5 ou dia 20, dependendo da empresa e do segmento que você está, você recebe o seu salário. Mas a verdade é que, para quem realmente busca crescer, você acaba sempre se limitando um pouco às oportunidades que a própria empresa que você trabalha pode te dar. Isso sem contar com o fato que, de vez em quando, você pode ficar desempregado, né? A empresa pode precisar fazer uma redução de custo, ou a função que você está desempenhando talvez seja desempenhada por outra pessoa, e isso nunca foi algo que me chamou muito a atenção, né? E é interessante já falar o primeiro ponto dessa noite, que é o seguinte: a minha geração, ontem eu fiz 38 anos, então a minha geração já é uma geração que enxerga o empreendedorismo numa fase diferente da que os meus pais enxergaram, né? Meus pais têm 65, 66 anos, devem estar me assistindo aí, como todo pai coruja e mãe coruja. Eles foram CLT a vida inteira. Minha mãe trabalhou num único lugar a vida inteira, foi concursada do Banco do Brasil, assim como eu acho que muitas pessoas que vão estar assistindo aqui já foram concursados, ou são concursados, ou trabalham numa empresa há muitos anos. E a gente sabe que esse movimento de empreendedorismo, por assim dizer, ele vem ganhando cada vez mais força por alguns motivos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa noite, tá? Está ali um pouquinho da atividade, né, da minha vida. Eu sou formado em Marketing e Publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Depois eu fiz especialização em Finanças. Trabalho como consultor para o desenvolvimento de novos negócios e para apoiar empresas que estão em situações difíceis. Trabalhei muitos anos e trabalho ainda com algumas empresas em processo de recuperação judicial. E já fiz, durante esses anos de experiência, mais de 120 projetos ou empresas que eu atendi. A gente chama de grupos econômicos, né? Porque às vezes a empresa tem mais de uma empresa dentro dela. Então, só um cliente desses 120 aí chegou até 30 empresas de varejo, né? Então, você perguntar CNPJ, com certeza muito mais, mas mais ou menos 120 projetos onde eu tive a oportunidade de participar e contribuir. E aí, obviamente, estão ali meus contatos. Se alguém quiser fazer contatos e tirar dúvidas, vai ser um prazer também, vai estar disponível na apresentação lá no nosso link, tá bom? Então vamos lá, qual que é a nossa agenda de hoje? Como todo bom palestrante tem que ter uma agenda, né? A gente vai falar sobre tipos de empreendedor, experiência que gera os resultados, as vantagens e desvantagens de empreender, as características de um microempreendedor, nesse caso um MEI ou de uma empresa individual, e alguns materiais de apoio que eu vou deixar disponíveis para vocês pesquisarem e se aprofundarem depois, né? Então, é mais ou menos essa a nossa agenda. Vamos lá. Existem dois principais tipos de empreendedor: aquele que empreende por necessidade e aquele que empreende por oportunidade. E qual que é a diferença entre eles? A palavra já dá uma dica muito clara. Aquele que empreende por necessidade é aquele que, por alguma razão, em algum momento da vida, ficou sem uma fonte de renda ou não pôde conseguir ou conquistar uma fonte de renda fixa,
né, como o pessoal gosta de chamar, não era CLT ou não era concursado, mas os boletos não param de chegar, né? Então, essa é uma realidade para todo mundo que passa dos 15 anos, 16 anos, a gente começa a ter compromissos na vida, e esses boletos, eles, queira você ou não, eles vão chegar para você pagar aí nos dias de vencimento, seja conta de luz, água, escola para quem tem filhos, enfim. Então, esse é um empreendedor por necessidade. O empreendedor por oportunidade é aquele que não necessariamente não tinha um emprego ou uma vaga CLT, mas ele percebeu algo que ele fazia muito bem, ou que ele tinha interesse em fazer, e aí decidiu se desenvolver naquela área, né? É alguém, por exemplo, que começou trabalhando como office boy numa empresa, percebeu que poderia abrir um salão de cabeleireiro, por exemplo, ou uma barbearia, ou uma hamburgueria, como um amigo meu aqui presente fez por um tempo. Então, você percebe uma oportunidade e aí você empreende buscando tirar, né, o seu sustento, o resultado dessa oportunidade. E acho que a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é essa. Não sei se você é empreendedor ou pretende ser, mas qual que seria o seu tipo de empreendedor? Você é aquele que empreendeu por necessidade ou empreende por necessidade, ou você empreende porque identificou uma habilidade sua que o seu chefe ou o seu patrão ou alguém não conseguia enxergar, não te deu, né, chance eventualmente na empresa que você estava, e você pegou e foi desenvolver isso no mercado e buscar os seus próprios clientes, buscar a sua subsistência disso. Então, eu vou deixar você fazer essa reflexão aqui e vou perguntar para quem está aqui presencialmente, que é empreendedor, com qual dos dois você se identifica? Quem que aqui foi empreendedor por necessidade ou é empreendedor por necessidade? Temos uma pessoa aqui. Marcos também, necessidade. E quem aqui é o empreendedor por oportunidade? Porque identificou uma oportunidade de trabalho. Legal. É muito interessante essa pergunta, e você que está em casa também se faça. Talvez você não seja empreendedor, né? Talvez você esteja muito feliz com a vida de seletista ou com o cargo público que você tenha, e também não tem nenhum problema quanto a isso, né? A gente aqui não não é excludente a história, não é porque você é bom no que você faz que você necessariamente tem que empreender. Mas é uma importante escolha da pessoa, por quê? Na minha vida pessoal, profissional, eu sempre tive a preocupação de não depender diretamente de um empregador, de uma empresa. Eu trabalhei por 3 anos no Banco Santander e eu era o número 55.370, funcionário número 55.370. Tenho até hoje o meu crachá. E eu tinha que bater o ponto, como todo seletista tem que bater ponto, às 8h30 ou 9 horas da manhã, às 18 horas eu também bati o ponto. E no banco, na época que eu trabalhava, ele já tinha um sistema, inclusive, que desligava o seu computador se você quisesse trabalhar até mais tarde. Então, você não podia, aí para você trabalhar até mais tarde, você tinha que pedir autorização do seu chefe tinha que entrar no sistema, pedir para que você trabalhasse até mais tarde e assim sucessivamente. Isso é errado, é ruim? De maneira nenhuma. Só que, e vou contar essa experiência rapidamente, quando eu comecei a trabalhar no Santander na época, a área em que eu trabalhava tinha aproximadamente 120 pessoas. Então, se você pegasse dentro desse universo de quase 60 mil funcionários que o banco tinha na época, a área que eu trabalhava tinha 120 pessoas. E em 3 anos, nós viramos 16. Então, a área saiu de 120 pessoas para 16. Quase aí 10% do número quando eu cheguei. E toda semana, querido, eu via alguém sendo mandado embora. Toda semana a gente era chamado numa sala de reunião, falava, estamos avisando que fulano de tal foi desligado. E esse, né, sentimento de que falar, puxa, talvez eu seja o próximo. Talvez na próxima reunião, ninguém me avisa com antecedência, né? E muitas vezes nós somos pegos de surpresa pela vida, né? Então, essa sensação me dava um seguinte sentimento. Eu falei, olha,
ninguém vai ser mais responsável pela minha carreira do que eu mesmo. E quando eu digo pela minha carreira, é não necessariamente por aquilo que eu faço hoje, né? Não porque eu sou cabeleireiro, ou porque eu sou contador, ou porque eu sou mecânico, ou porque hoje eu sou vendo, né, um determinado produto. Mas assim, a minha vida, ela precisa de mais maturidade. Eu não posso colocar responsabilidade no Banco Santander, ou não podia colocar responsabilidade em outra empresa, qualquer que fosse. Eu falei, cara, eu preciso procurar o meu lugar ao sol. E empreender é isso. Empreender é você ter a noção clara de que você não vai depender apenas de um CNPJ ou de uma empresa que vai cuidar da sua carreira e que vai te dar um plano de carreira, como normalmente no CLT, né, nas empresas mais estruturadas você tem. Quem define a sua carreira é você e mais ninguém. Eu convivi com colegas que há 3 meses para aposentar foram mandados embora, com 30 anos de empresa. E aí você fala assim, é justo ou injusto? É certo ou é errado? Alguns se revoltam, falam, não, a empresa não podia ter feito isso, a empresa não podia ter feito aquilo. Por que não? Aonde diz no manual da empresa que você não pode ser mandado embora? O que a empresa não pode fazer é deixar de pagar seus direitos, é deixar de honrar com os compromissos que ela tem com você. Mas nada obriga a empresa a cumprir aquilo que você espera para você mesmo. E foi por isso que eu decidi empreender. Eu decidi empreender há 15 anos atrás, porque eu sabia que eu não podia depender de apenas uma empresa, né, ou um CNPJ. Por alguma razão eu não estou conseguindo passar aqui, Dani. Você selecionou outro arquivo aí? Ó, seleciona o arquivo, a apresentação, que não está indo. Ah, agora voltou. Alguns dados interessantes para vocês. O Brasil tem mais ou menos 220 milhões de habitantes, 43 milhões são empreendedores. 20% das pessoas empreendem no Brasil. E esses empreendedores, eles são de todas as características que eu comentei com você. Ali, nessa pesquisa, que é do Sebrae, ele coloca por necessidade e por vocação. A oportunidade que a gente chamou ali atrás, ele chama de vocação. Então, empreendedores por necessidade e empreendedores por vocação. Existe uma tendência de 2020 para 2021, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, que foi o ano da pandemia, de pessoas perceberem tanto as oportunidades, quanto até mesmo entenderem que não adiantava criar uma expectativa muito grande, porque podia acontecer algo totalmente alheio à vontade delas, que fizesse elas ter que tomar uma decisão, como foi agora no Rio Grande do Sul. Muitas empresas fecharam com total capacidade de continuarem os seus negócios, mas algo aconteceu que rompeu a estrutura financeira, que impossibilitou essas empresas de continuarem. Por outro lado, uma série de oportunidades surgiram. Ontem eu vi que vão ser leiloados mais de 5 mil veículos provenientes das enchentes, por 60% do valor. Aquele que é o empreendedor, ele está olhando da seguinte forma, puxa, se eu comprar um veículo e revender, fizer o trabalho e revender esse veículo por 20% a mais do valor que eu comprei, talvez eu ganhe mais do que trabalhando todos os dias na empresa que eu estava trabalhando até então. Esse é o empreendedor. Ele enxerga a oportunidade aonde todo mundo, num primeiro momento, só enxerga a dor ou só enxerga a necessidade. Mas seguindo aqui rapidamente, a taxa de mortalidade de uma empresa, 80% dos CNPJs abertos no Brasil morrem antes de completar 5 anos. Ou seja, só 20% das empresas superam os 5 anos de existência. Cerca de 40% dos que dizem empreendedores não têm sequer um CNPJ. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. E de todos os empreendedores, cerca de 48% se julgam empreendedores por necessidade. O Brasil é um país
que muita gente empreende porque não consegue um emprego formal. E esse é um alerta enorme que eu dou para cada um de vocês. Empreender, e se você conhece alguém que está empreendendo apenas por necessidade, ele tem um risco altíssimo de insucesso ou de fracasso. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Tem alguns dados aí que são interessantes para a gente olhar. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar, e vão ser 5, é esse aqui. Persistência é o único caminho para ser bem-sucedido como empreendedor. E aí eu peço a licença a todos vocês que eventualmente não sejam cristãos, mas como nós somos e boa parte dos meus valores também compactuam com isso, eu trouxe aqui alguns textos bíblicos que comprovam isso. Lá em Romanos 5,4 diz: a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Não é a esperança que produz experiência e nem a perseverança que produz esperança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Se você acha que você vai abrir um seu CNPJ hoje, vai começar a empreender e daqui 3 meses você está lucrando rios de dinheiro, eu vou te frustrar e eu falo para você, não saia da onde você está. Essa é a primeira frustração e a primeira expectativa equivocada de quem precisa ou quer empreender. E aí eu vou dar um exemplo aqui desse bebê. O que esse bebê está tentando fazer? Andar. Quem aqui andou de primeira? Oi? Difícil lembrar? Mas você acha que você estava ali, engatinhou, já andou, já levou assim, já foi embora. Quantas vezes você acha que você tentou ficar de pé até conseguir? Quantas vezes você começou a caminhar, mas perdeu o equilíbrio e seu pai, sua mãe, seu avô ou alguém da sua família teve que te segurar para você não dar de cara no chão? E aí na hora de empreender ou na hora de desenvolver uma atividade econômica ou na hora de abrir uma empresa, você quer que a empresa saia andando. Você quer começar hoje e amanhã ela já está dando lucro e se não der muito lucro ainda, você vai ficar muito frustrado com a sua expectativa. Então a primeira coisa é essa. Outro exemplo, quem aqui aprendeu, entrou no carro, já saiu dirigindo, já sabia todos os semáforos, já sabia trocar marcha, já tinha total conhecimento, já pegou a rodovia, já saiu de Guarulhos e foi para São Paulo, pegou a Dutra. Cara, quando chegou lá em São Paulo, pegou uma vaga apertada, entre 2 carros, e estacionou perfeitamente. Isso não existe. Então, a perseverança e a persistência é que faz o empreendedor ser bem-sucedido. Eu não conheço um empreendedor bem-sucedido que já não tenha sido fracassado no passado. Não conheço. Eu, inclusive. Se hoje eu posso me julgar bem-sucedido, é porque eu já quebrei, já errei, já perdi negócio, já ganhei, já perdi dinheiro. Então, não vá com a expectativa de que as coisas darão certo desde o primeiro dia, porque não darão. E aí vem essa cena que eu acho ótima, que é a cena do... Provavelmente ele está ali olhando o saldo do banco no aplicativo, né? Esperando para ver se o dinheiro que o cliente prometeu que ia pagar vai cair, porque ele prometeu para o fornecedor que ele ia pagar o fornecedor naquele dia, né? Essa é uma cena muito comum para quem quer empreender, e a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente encara esse problema e essa realidade. A segunda experiência: de tudo o que você pode ganhar, só o conhecimento ou a experiência você nunca irá perder. De todas as coisas que eu conquistei na minha vida até agora, e eu brinquei rapidamente com vocês, eu perdi muitas coisas. A única coisa que eu só acumulei foi aprendizado e experiência. Ninguém nunca tirou os meus aprendizados e nunca vai tirar. Isso me faz, cada dia mais, um empreendedor
com mais capacidade de ser bem-sucedido. Porque em algum momento eu errei, em algum momento eu achei que fosse dar certo determinada coisa e não deu certo. Então, o segundo ponto, não se pegue e não se prenda a nada a não ser a sua experiência e o seu conhecimento. Porque é eles que vão permitir que você continue, independente se sua empresa quebrar ou não. Mateus, como isso é possível? É simples. Toda a experiência que eu acumulei numa primeira empresa que eu empreendi, que os sócios brigaram, que a gente ficou sem dinheiro e que nós tivemos que ser obrigados a ir para o mercado, cada um procurar o que fazer, digamos assim. A primeira empresa que eu empreendi, assim que eu saí do banco, eu fui convidado para ir ser sócio de outros 3 colegas e amigos do banco, e nós achávamos que empreender, como nós tínhamos um cartão de visita poderoso, a gente achava que ia ser sossegado empreender. Todos experientes, profissionalmente falando, mas não necessariamente como empreendedores. Aliás, nenhum era experiente como empreendedor. Aí a gente falou, nós vamos fazer, porque o banco aqui não me deixa, ou a empresa é que não me permite desenvolver esse trabalho. E aí a gente começou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Quando a gente descobre que tem que visitar o cliente não vai pagar suas contas. Quando a gente descobre que você faz uma proposta, que você acha que vai ganhar, e o cliente diz não. Quando você acha que você vai cobrar um preço X e tem que cobrar menos 3x para ver se fecha o contrato. E assim sucessivamente. E aí nós quebramos. Em casa que não tem pão, ninguém tem razão. Acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, acabou a sociedade. Mas o que isso serviu, Mateus? Significa que eu poderia naquele momento falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, procurar emprego. E isso não é errado, tá, gente? Estou dizendo que é errado você procurar emprego para pagar as contas de casa, não. Pelo amor de Deus. Eu já fiz isso também. O que eu estou dizendo é, mesmo que você procure, aquele que é empreendedor, ele procura um emprego porque ele sabe que tem responsabilidade para pagar, mas ele já está vislumbrando algo diferente para a vida dele. E a diferença que eu posso compartilhar hoje com vocês é, entre ser empregado e ser empreendedor, ou entre achar que eu tenho uma segurança como empregado e eu desenvolver meu próprio negócio, o que muda sou eu, não são os outros. É a forma como eu quero enxergar e encarar a minha vida. Se você acha que você vai deixar de ser empregado para ser empreendedor, porque você vai ganhar mais dinheiro, não faça isso. Porque pode não ser verdade. Se você acha que você vai deixar ou vai ser empreendedor, porque você vai trabalhar menos, desculpe, você está totalmente equivocado. Normalmente é o contrário. Normalmente você vai trabalhar mais. Mas seguindo, aqui em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é o conhecimento que vai permitindo com que dia a dia você vá se tornando um empreendedor mais capaz e mais bem-sucedido. Eu coloquei aqui algumas imagens, essa aqui é clássica, porque a gente passa às vezes muitas horas na frente do Instagram consumindo conteúdos aleatórios, de 15 segundos, 20 segundos, eu particularmente gosto, não tenho nada contra, não estou aqui criticando quem faz, não, eu gosto de ver os vídeos de cachorro, de música, que a gente compartilha entre nós, os seus gostos e tudo isso é legítimo, mas o problema é quando você consome isso e não está, de fato, se preocupando em consumir algo que vai mudar a sua vida. Vai de fato transformar a sua forma de enxergar você mesmo, vai te dar um insight que você vai falar, nossa, cara, eu nunca pensei que talvez essa profissão seja uma boa para mim. Ou, nossa, eu estou aqui pensando, eu reclamo que eu não sei mexer no Excel, mas tem tanto curso online e eu gasto horas no Instagram, mas eu não faço um curso de Excel gratuito, que tem a rodo na internet, e são ótimos. Você não assiste um vídeo no YouTube de algo construtivo, você vai só ouvir conteúdo de piada ou coisas que, legal, é diversão, é entretenimento, não tem nada contra. Tirando alguns que não é nem diversão nem entretenimento, né? É coisa que realmente não edifica, mas a preocupação que a gente tem, às vezes, é muito em ter tempo livre ou em consumir conteúdos que não mudam a nossa vida. Em contrapartida, se alguém te chamasse aqui hoje para ler um livro sobre administração de empresas,
eu acho que você não ia estar muito afim de fazer, não. Eu não sei se você fala, cara, vamos ler um livro sobre administração. Cara, eu li um negócio aqui que vai mudar a sua vida. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Quem aqui já leu livros e livros e livros sobre contabilidade? Levanta a mão. Tirando os contadores de plantão. Quem aqui já leu? Quem é que teve curiosidade de, no seu tempo livre, o que você vai fazer hoje? Ah, não sei, estou sem nada para fazer, vou ler um livro de contabilidade. Não vai ler, cara. Não, vou ler um livro sobre estratégias de marketing. Talvez alguns já levantem a mão. Mas agora quando vai ler alguma coisa que é um conteúdo, né, digamos assim, ou vamos assistir o jogo, né, hoje está passando o jogo do Corinthians, vamos assistir o jogo do Corinthians, eu tenho certeza que a gente ia angariar muitos adeptos, né? E aí que está muitas vezes a diferença. Se você quer se diferenciar como empreendedor, faça o que os outros não estão fazendo. O terceiro ponto, esse é terrível, gente, esse é terrível. Saiba precificar seu serviço ou produto e, principalmente, cobrar seu cliente na hora de pagar. A gente fica, se você já foi CLT, você fica ansiosamente aguardando o dia 5 ou o dia 20. E se você não recebe seu salário, o que você faz? Ou o que você faria? Vai no RH, liga, já faz motim, já quer fazer greve, no dia seguinte ninguém quer ir trabalhar, onde já se viu, que absurdo, a empresa não pode fazer uma coisa dessas com a gente, né? Mas muitas vezes quando a gente vira empreendedor, cobrar é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade, sabia? O brasileiro não gosta, não é que não gosta de cobrar, o brasileiro se sente constrangido em cobrar. Ele fica assim, puxa, cara, não, pô, fulano, não, deixa, pô, meu amigo, não, puxa, meu conhecido, nossa, cara, mas, pô, será que eu cobro, será que eu não cobro? Então, é muito importante você saber precificar o seu serviço, o seu produto, e principalmente saber cobrar. Romanos 4,4 diz, a recompensa daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Você trabalhou, não importa a forma como você trabalhou, se você é um MEI, se você é um microempreendedor, se a empresa te contratou, ou se aquela pessoa contratou seu serviço, é obrigação sua entregar o que foi contratado, mas também é direito seu receber aquilo que foi combinado. Por isso, combine bem. E por isso, nunca deixe de entregar o que você prometeu, porque tem um lado inverso também dessa moeda. O quarto ponto, eu estou brincando aqui, eu falei, faça bem as contas, né? Sempre tem essa calculadora meio old school, né? Meio antiguinha, mas... E eu vou te falar, às vezes o melhor cálculo que você vai poder fazer não está nem na planilha de Excel. Você compra essa xícara por R$5, você vende ela por quanto? Ah, Mateus, eu vendo ela por 10 e eu tenho 100% de lucro. Mentira, não tem. Você compra ela por 5, para você ter 100% de lucro, provavelmente você vai ter que vender ela por 20. Porque você vai ter que pagar o imposto disso, você vai ter que pagar a taxa da maquininha do cartão de crédito. Se você tem vendedor, você vai ter que pagar a comissão. Se você tem embalagem, você vai ter que embalar essa caneca que não está no custo dela, está em outro custo. Se você tiver alguém para entregar, você vai ter que pagar o frete. Então, para você ganhar R$5 com essa caneca, provavelmente você vai ter pelo menos mais R$10 de custo. Eu não quero entrar nesse nível de detalhe, porque a gente tem aqui pessoas em segmentos muito diferentes, e isso precisa ser tratado um a um. Mas a verdade é que não saber fazer conta, ou fazer contas superficiais, pode levar o seu negócio ao fracasso. Sabe uma coisa interessante? Eu comprei essa caneca, vou falar para aqueles que têm comércio, eu comprei essa caneca porque estava na promoção. Eu, em vez de pagar R$5, o vendedor veio aqui e falou assim, Mateus, esse mês, só esse mês, até amanhã, não, até amanhã não, que amanhã até o último dia do mês, que é 28, né? Essa caneca está por R$2,50, não está por 5. Só que é o seguinte, você tem que comprar 10, você não pode comprar uma só. Aí você fala, pô, R$2,50? Às vezes as esposas fazem essa conta, né? Amor, estava muito barato. Né? O tamanho do desconto é que importa para a mulher, não é nem o preço. Estava de 10, foi para 5, nossa, vou economizar um monte, mas não precisava nem gastar os 5, né? Não sei se você estava precisando que comprar aquilo, mas enfim, isso é outra história. Mas voltando ao exemplo aqui, você compra as 10 canecas por R$2,50, você vai gastar?
R$ 25. Ah, Mateus, legal. Só que na sua loja você vende 5 canecas dessa por mês. Você não vende 10. Aí qual que é a sua tendência como comerciante, já que você comprou por R$ 2,50? Baixar o preço. Mas engraçado, como é que é seu nome, querido? O Bruno não sabe que eu comprei essa caneca por R$ 2,50. E por que eu baixo o preço dela? Aí eu baixo porque eu quero vender mais. Só que mesmo eu às vezes baixando o preço, eu vendi 6 canecas. Não vendi 20 canecas. E mais, eu estou carregando várias canecas que eu vou demorar um tempão para vender. E se eu não tivesse comprado caneca, podia ter comprado escova de dente. Podia ter comprado bombom. Podia ter comprado outra coisa, garrafa de água. E muitas vezes a gente não faz as contas que a gente precisa fazer. Esse é um grande alerta. E pessoal, eu não estou dizendo de pequenas empresas. Eu já peguei empresa que faturava 120 milhões de reais por ano, e a cada 100 reais vendidos, o dono perdia 8. Ele vendia 100 reais em água, só que o custo da água era mais caro do que o valor que ele estava vendendo. Aí o que ele fez para tapar esse buraco? Que você comprou a garrafa, você vendeu, faltou 8. Ele vai lá e pega o dinheiro emprestado. Aí ele está pagando juros sobre a garrafa que ele vendeu fora de preço. Aí depois ele vende mais garrafa e perde mais dinheiro e pega mais empréstimo. Você imagina essa bola de neve. Próximo tópico. Gente, isso é um negócio impressionante. Pedir ajuda não é vergonha, é sobrevivência. Empreender no Brasil, ou empreender hoje, com a situação em que a gente não tem estabilidade em quase lugar nenhum, não é fácil, assim como também não é fácil ser CLT. Mas pedir ajuda quando você é empreendedor é uma obrigação, é questão de sobrevivência. Mateus, como assim? Você pode pedir ajuda de várias formas. E ali em Provérbios 24:6 diz, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Empreender sozinho, achar que você sabe tudo, olhar e falar assim, não, isso aqui, porque eu trabalhei para um cabeleireiro, vamos imaginar o seguinte cenário, eu fui barbeiro numa barbearia por 10 anos, eu sei tudo de corte de barba, e sabe mesmo. Aí a pessoa vai lá e abre a barbearia, só que ela esquece que ela não vai mais cortar o cabelo, ou ela até pode cortar o cabelo, mas ela não se preparou para ser dona de empresa, porque agora ele não é mais o barbeiro, ele é o dono da barbearia. E aí quando chega o dia de pagar o aluguel, é ele que tem que ir lá negociar com o proprietário. Quando o cliente não paga, ou quando o cliente atrasa, ou quando acontece algum problema com um funcionário dele, é ele que tem que ir lá resolver. E ele não se preparou para deixar de ser barbeiro e ser dono de empresa. Ele continua sendo um barbeiro dono de empresa. Sabe um segmento que é muito comum isso? Segmento médico e clínicas médicas em geral. Você tem um médico que é excepcional, tecnicamente brilhante, só que ele abre uma empresa e muitas vezes não se prepara para isso. Aí ele fica lá, ele esquece que ele tem um plano de saúde que vai demorar 90 dias para pagar. E nesses 90 dias o aluguel vai vencer 3 vezes. E a folha de pagamento dele vai vencer 3 vezes. E ele não vai ter o dinheiro para pagar a folha se ele não tiver um dinheiro guardado. Mas muitas vezes a gente guarda dinheiro. Para quê, gente? A vida é tão curta. Guardar dinheiro é um outro defeito do brasileiro. Então pedir ajuda, pessoal, não é vergonha. Pelo contrário, é sobrevivência. Eu coloquei essa imagem aqui, porque essa imagem para mim representa, e eu vou falar porque eu também sou, representa o cunhado do final de semana. Sabe qual que é o cunhado?
É aquele cara que entende tudo de churrasco, pode fazer o melhor churrasco do mundo, mas se você vai trazer um problema para ele, ele acha que entende muito mais que você, dá conselhos muito mais do que você imagina que pode dar. Cunhado é uma bênção. Eu sou cunhado, tenho as minhas cunhadas também, e isso é uma bênção. Agora, você pede às vezes, ou permite que pessoas que não têm a menor ideia do que você está fazendo, deem pitaco na sua vida, dizem como é que devem ser a sua empresa, o seu negócio, e ele há 20 anos trabalha no fórum da cidade como funcionário público. Aí você fala assim, cara, nada que a pessoa não possa opinar. Sou eu que tenho que filtrar as opiniões e os conselhos. Por isso que eu brinquei aqui com o cunhado do churrasco de domingo. Porque muitas empresas são criadas no churrasco de domingo. Muitos negócios são feitos em ambientes como esse. Não necessariamente numa sala de reunião. E aí, na hora de ir para o vamos ver, puxa, não pensei aquilo, hein? Nossa, tem que abrir CNPJ, Cris? Nossa, tem licença? Vixe, na pizzaria o cara pode não ir trabalhar? Mas eu pago o salário dele. Ah, não, mas ele vai e fica doente? Não, mas o proprietário reajusta o aluguel em 20% no ano? Está lá, IGPM. E aí você começa a ser surpreendido, porque no momento em que você tomou a decisão, ao invés de você pedir ajuda para quem sabia, você ouviu o cunhado, ou ouviu a cunhada, ou ouviu, né, na expressão de dizer, alguém que não fazia ideia do desafio que você ia ter. Outro problema é ouvir demais o Google. Certo? O Google tem várias ferramentas legais e você pode perguntar tudo para ele que ele vai te dar uma resposta. Mas muitas vezes a resposta que ele te dá é tão simples e tão fria que você não passa da segunda página de pesquisa. E aí você olha lá e fala assim, já encontrei. Ou vai abrir um negócio, olha no Google e fala, alguém já teve essa ideia, não vou fazer. Mas você nem foi atrás, você nem viu direito. Você nem pesquisou a fundo, você não foi lá, não bateu na porta. Nós somos uma geração que a gente esqueceu que as coisas ainda funcionam também no mundo real. Bate na porta, vê se funciona. Compra o produto ou o serviço da pessoa que você quer entrar ou do concorrente que você acha que vai ter. Experimenta. Eu coloquei aqui uma equipe médica pelo seguinte motivo, se você quer resposta sobre a sua saúde, você não vai pesquisar. Quer dizer, você até pode pesquisar no Google, mas uma das coisas que você vai fazer de imediato é ir ao médico. E você vai procurar um médico especializado no tipo de dor que você acha que você tem. E esse cara ainda vai fazer um exame detalhado para tentar descobrir exatamente o que você tem. E às vezes a primeira opinião não é suficiente, você vai numa segunda opinião, numa terceira opinião. E às vezes para abrir uma empresa ou para fazer um movimento de mudança de carreira, você não faz esse trabalho, você não se preocupa com isso, você não fala com quem empreende, você não fala com quem é bem sucedido, ou você não fala nem com quem já passou pelo que você passou, ou você acha que vai passar. A mesma coisa seu carro, você não leva o seu carro no médico, e não leva você não leva o seu carro no médico e não vai consertar seu carro, ou contrário, né? Você não vai pedir para o seu médico consertar seu carro. Gente, ou vocês, né, quando eu digo vocês, nós, olhamos de fato e pensamos de fato o que queremos fazer, é a nossa vida que está em jogo, cara. Sabe por que depois? Depois dá errado. E você perdeu tempo e dinheiro. E desses mais, o tempo é mais importante que o dinheiro. E quem que é o culpado? O governo. Sabe o que foi? Abrir um negócio na pandemia. Esse foi meu azar. O brasileiro gosta de botar a culpa no azar, de botar a culpa nos outros, de dizer que o problema foi da economia, de dizer que o outro é que está responsável por aquilo que ele poderia ter feito diferente. Então não caiam nesse engano. E vai ter sempre, eu descobri também, vai ter sempre disposto a ajudar você na pior situação. Cara, vai ter alguém que pode te ajudar no momento que você está na lona. Agora, quando que a pessoa não pode te ajudar? Quando você desiste. Por isso a gente volta lá no ponto 1, persistência acima de tudo. Ninguém consegue te ajudar quando você desistiu.
Se essa pessoa aqui, que está aqui nesse exemplo, desistisse da própria vida, ninguém poderia salvá-la. E é justamente isso que acontece com muitos empreendedores e muitas empresas. As pessoas desistem de continuar tentando. E por último, nesse ciclo, para a gente ir para o encerramento já, que já são 9h20, planeje sempre, mas viva um dia de cada vez. O que significa isso, Mateus? Significa que amanhã você vai acordar e vai fazer o quê? Ah, Mateus, eu vou abrir a minha loja, eu vou abrir minha barbearia, eu vou pegar meu carro e vou abrir o aplicativo do Uber, eu vou ir lá para o meu consultório, para o meu escritório. Mas eu estou preocupado, Mateus, porque no dia 5 tem folha de pagamento. Mas eu estou preocupado, Mateus, porque mês passado o faturamento não foi tão bom como mês que vem. Como eu esperava que fosse o próximo mês. Porque eu estou preocupado que o meu sócio não fala comigo tem 2 dias. E sabe o que a gente vai fazendo? A gente ou vai procrastinando o que a gente tinha que fazer e se preocupando com o que ainda nem chegou e não faz o que tem que fazer hoje. Você só tem hoje. Quanto você precisa vender hoje para bater a meta do mês? Quantos você tem que produzir de salgados hoje para que a sua empresa fique de pé? Quanto você tem que vender na loja hoje, Paulinho, para que ela tenha o que a gente chama de break-even ou ponto de equilíbrio? Porque sabe o que acontece? Vai passando os dias, a gente não sabe o quanto a gente tem que vender hoje. A gente não sabe o esforço que a gente tem que fazer hoje. Aí vai chegar no final do mês, é frustração. Aí eu fico triste com o dia de ontem que não foi bom e preocupado com o final do mês que está chegando. Mas não faço o que eu tenho que fazer hoje. Eu não mudo a minha realidade hoje. Aí eu fico ou vítima das circunstâncias ou ansioso com algo que eu nem sei se de fato vai acontecer ou não. Por isso, gente, viver um dia de cada vez é fundamental para quem está empreendendo. Porque se você pensar bem, você não empreende. Porque você sempre vai achar que a segurança do CLT, ou a segurança de um plano de carreira, de um funcionalismo público é mais vantajoso. E pode até ser em muitos aspectos. Mas pense bem, e sempre viva um dia de cada vez. Lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cara, você tem que vencer o dia de hoje, você tem que bater a meta de venda hoje, você tem que fazer a reposição de estoque hoje, você precisa instruir o seu funcionário hoje, você precisa negociar com o fornecedor hoje. Faça isso o mais rápido que você puder, ou o mais breve possível, que aí você vai ter bons resultados. Certo? Esse aqui é um rapaz que está preocupado com o dia de amanhã e que não foi trabalhar, ele ficou em casa, porque ele acordou triste, porque amanhã ele tem uma conta para pagar. Olha que loucura, cara. A gente acorda triste porque a gente está preocupado com a conta de amanhã, e hoje a gente fica paralisado. A gente não faz o que tem que fazer. E ele está em casa, lamentando que ele não conseguiu vender ontem, e pelo jeito também não vai vender hoje. Com essa cara, quem é que compra? Se eu chego no seu negócio, se você chega no meu, e eu estou com a cara amarrada, a cara fechada, tá difícil, né? Nossa, que tristeza. A pessoa já vem, já vai comprar, que não é uma coisa que as pessoas estão querendo fazer muito. Já precisa do que você está vendendo, que senão não estaria ali. Você vai tratar, você tem que... Cara, está com um problema aqui? Tá com um problema aqui, mas, cara, agora eu preciso cuidar do meu negócio e cuidar do meu cliente. Muito importante, nos 120 projetos que eu já participei, uma das coisas mais difíceis de lidar é quando o dono ou o empreendedor perde a inteligência emocional. O negócio às vezes pode estar ruim, mas quando o dono ou os donos perdem a capacidade de acordar de manhã e trabalhar
e terem uma atitude positiva sobre o negócio, aí vira esse caos. Crise pessoal e financeira, ansiedade, depressão, e a pandemia acelerou esse processo, ou piorou esse processo. Existem estudos que, durante o processo da pandemia, a estatística dobrou do número de pessoas com depressão, em todo o mundo. Então, se tinham 10 milhões, hoje tem 20, num intervalo muito curto. E existem hoje no Brasil 18,3 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade, provavelmente quase todos eles empreendedores. Por isso, tome muito cuidado da sua inteligência emocional. Converse com as pessoas. Se você não está bem, não vai desabafar para o seu cliente, não bote a culpa no seu funcionário. Qual que é a tendência nossa? A gente vai e desconta na pessoa que está mais perto. Você viu que você não está legal? Respira fundo, liga para um amigo, pede ajuda de alguém. Por isso que eu falei, gente, empreender no Brasil é um esforço coletivo. E todo mundo está passando pelo mesmo problema que você. Não é privilégio e também não é uma desgraça. Por isso que é importante conversar, porque você vê que o problema do outro também é... Quando você vê alguém com problema pior ou igual ao seu, você fica mais tranquilo, né? Você fala, pelo menos não sou só eu. E às vezes, na experiência de um ou outro, você encontra soluções que quando você está muito nervoso, chateado, triste, você não encontra. Outra coisa, tire um tempo livre, por mais que você trabalhe muito. Eu botei um exemplo de alguém que foi para a praia ou passeou com um cachorro, joga bola para quem gosta de jogar bola, sai com a família para quem gosta de sair com a família. São momentos assim. Eu atendi um rapaz recentemente que ele pegou os quadros que a filha dele pintou e colocou na parede do escritório dele. E ele, toda vez que olhava para aquele quadro, aquilo dava força para ele suportar o dia, quando não estava bom. Olha que legal, a gente pode ter essa sensibilidade. O que te dá força? Ir buscar os filhos na escola, no meio do expediente? Ou ligar para a sua esposa, ou ouvir uma mensagem, ouvir um louvor, uma palavra, não importa. Tente se alimentar sempre de coisas que te estimulam durante a caminhada. E aí, para a gente ir encerrando, toda empresa vai ter que sempre equilibrar essas 4 forças: o cliente, o fornecedor, a concorrência e o que a gente chama de colaborador, ou empregados, ou pessoas que trabalham em prol da empresa. Todo negócio, independente de qual seja, está sempre no meio dessas 4 forças. Existe uma frase muito comum no mercado que diz: o cliente tem sempre razão. É mentira, não tem. E às vezes você fala assim, eu preciso comprar do fulano como fornecedor. Não necessariamente. Você já pesquisou outro fornecedor? Às vezes tem colaborador que, sinceramente, eu prefiro ele no concorrente do que na minha empresa, porque é melhor ele trabalhando em outro lugar do que aqui, porque ele só fala mal da empresa. Cara, vai trabalhar no concorrente e fala mal do concorrente para mim, você vai me ajudar. Não vem trabalhar na minha empresa. E aí vem a concorrência. Às vezes a gente acha a concorrência inimiga. Se aproxima do seu concorrente, conheça ele. Tenha uma relação clara, transparente com ele. Chama ele para tomar um café, almoçar. Queira saber quem é. Afinal de contas, vocês vivem na mesma atividade, né? Aí são as forças. E vamos lá, para acabar, características, né? E aí a gente está falando aqui para quem ou para quem quer empreender. Quais são as principais características do microempreendedor, do empreendedor individual? Nesse caso, a gente tem várias modalidades de empresa no Brasil, né? Mas uma delas é o MEI, e o MEI você faz até R$81 mil de faturamento para todos os tipos de serviço, ou então 251 mil para a modalidade do que a gente chama de transportador autônomo, que é o freteiro, né? Ou aquele que presta serviço de entrega. Então, isso diz que você pode faturar mais ou menos uns 7 mil, um pouco menos, um pouco mais, reais por mês. E você pode fazer isso, por quê, Mateus? Porque você precisa comprovar renda. Existe um mito que a informalidade é saudável. Não que ela não possa ser, aí cada um tem a sua realidade. Mas, em geral, quando você tem a sua renda declarada, o seu faturamento previsto, isso ajuda muito na hora de você pedir crédito, na hora de você ter um relacionamento com o banco, na hora de você melhorar a sua negociação com o fornecedor. Então,
busque sempre a formalidade. E no caso do MEI, você paga R$ 71 por mês de imposto. Então, é bem baratinho se você comparar com o tamanho do faturamento, né? Com funcionário, você pode ter até um funcionário e comprovação de renda, como eu falei, né? Não negligencie a comprovação de renda. E outro mito que existe: ah, Mateus, se eu for empreendedor, eu não vou me aposentar. É mentira, não sei quem te contou isso. Você pode continuar contribuindo ao INSS da mesma forma que você contribui como CLT. E eu não sei se você sabe, mas desconta do seu salário a sua contribuição. Então, até às vezes, é mais vantajoso para você fazer a contribuição independente do que deixar o patrão descontar do seu salário, se for o caso, e se você tiver essa oportunidade. Então, são coisas que a gente constrói na nossa cabeça e muitas vezes não são tão saudáveis para aquilo que a gente espera da nossa vida, que alguém te contou, mas você nunca foi atrás. Você nunca perguntou para alguém: eu posso aposentar como empreendedor? Claro que pode. Dependendo do tipo de empresa, você até tem um salário da sua própria empresa, chamado Prolabore, que você recebe todo mês. E sobre esse valor você ainda paga imposto. E sobre esse valor lá na frente você se aposenta. Então existem mitos que aos poucos, se você quiser, né, você pode ir quebrando. Vantagens de ser um empreendedor: trabalhar com o que você faz, ou com o que você gosta, ou escolheu fazer. Muitas vezes você está num emprego, e eu ouvia muito isso, de pessoas que não gostavam do que faziam, ou não tinham escolhido, tinham sido selecionadas e trabalhavam com o que estava lá, né? Como empreendedor, você pode escolher. As possibilidades de ganho são maiores. Se você trabalhar direitinho, pode ser que você ganhe mais e mais rápido do que como CLT, que seu salário está lá fixo, e pode ser que para você construir uma vida e ter mais ganhos, você vai precisar de uma promoção e ir lá pedir um aumento para o seu chefe. Como empreendedor, não. Como empreendedor, basta você trabalhar e buscar mais clientes. Flexibilidade de agenda e horários. Então, você pode trabalhar, dependendo do seu segmento, em horários que te atendam melhor para organizar a sua vida de outra forma. Renda extra também é um outro elemento importante. Crescer sem depender de uma promoção ou uma oportunidade, como eu coloquei aqui. E não depender exclusivamente de uma única fonte. Uma coisa que sempre me apavorou, pessoal, me apavorou no seguinte sentido: sempre me fez ficar tenso ou nervoso. Cara, se amanhã fulano sair ou me mandar embora, cara, o que eu faço? Então hoje eu procuro ter 5, 10, 20, 30 clientes. Um sai, beleza, eu perdi um cliente, mas eu tenho ainda 29. A minha renda não vai de 100 a 0, a não ser que você tenha um cliente só, aí você corre o mesmo risco. Mas como empreendedor, você pode ter mais do que um cliente, e geralmente é saudável que tenha. E quais são as desvantagens, Mateus? Instabilidade ou imprevisibilidade de receita. Mal ou bem, CLT, você sabe o seu salário todo mês, você sabe quanto vai descontar, vai cair aquele valor na sua conta, a não ser que você faça um crédito consignado. Aí o desconto às vezes é bem salgado. Mas essa é uma previsibilidade que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem ansiosas. Eu não sei se eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes. Eu não sei se esse mês eu vou faturar a mesma coisa que eu faturei mês passado. Benefícios sociais reduzidos. A gente tem a sensação, você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego, você não tem alguns benefícios sociais que realmente podem fazer diferença. Mas, de novo, todos eles são circunstanciais e temporários. Falta de previsibilidade de agenda ou de compromissos. O empreendedor, esses dias eu estava falando com um rapaz que estava querendo montar uma empresa de guinchos para moto. E aonde que ele mais vai trabalhar? De madrugada. Que é quando as oficinas estão fechadas, que é quando ele fica... As pessoas, têm mais dificuldade de encontrar um serviço, seja ele qual for, e ele tem que ficar de plantão. Porque ele não sabe se ele vai atender 10, 2 ou nenhum. Então, isso é uma imprevisibilidade. Em compensação, cada saída dele vale quase um mês de salário. Ele cobrava R$800 para buscar uma moto, à noite, numa rodovia. Tudo tem que ter uma compensação.
menor responsabilidade com o resultado, se a empresa for bem ou não for bem, o salário seu está garantido, quando é CLT, e quando você é empreendedor, não. Não possui funções claras e bem definidas, porque o empreendedor, ele faz o que tiver que fazer e faz de tudo. E por último, sem uma carga horária também pré-estabelecida. Como eu brinquei no início, no banco, eu entrava às 9, saía às 18. Hoje, eu trabalho. Né? Começo a hora que eu tenho disponibilidade. Agora, por outro lado também, eu faço meu horário. Cara, não vou trabalhar terça-feira, na segunda-feira que vem eu vou no poupa-tempo, de manhã. Vou lá. E não tenho que pedir benção para ninguém. Vou lá, marquei na agenda, fiz o meu compromisso, não tenho outro compromisso marcado, vou lá e vou resolver minha vida lá. Ponto final. Né? E é isso, pessoal. Eu coloquei alguns materiais de apoio nesse documento. E eu volto a reforçar só um último ponto antes da gente encerrar. Eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda com empresas em processo de reestruturação. Em 100% delas, independente do faturamento, se é R$1 bilhão por ano, 100 milhões, 200 mil, não importa o tamanho do faturamento. A gente acha que a empresa grande, que fatura muito, tem menos problema do que a empresa pequena que fatura pouco. E é um engano. Às vezes, as empresas pequenas, elas têm mais controle. Às vezes é melhor você ter um negócio pequeno, que você tem mais controle e mais resultado, do que começar a crescer, e daqui a pouco, quando você vê, você está trabalhando, você está pagando para trabalhar. O que está sobrando no seu bolso é nada, ou pelo contrário, você tem que ir lá no banco, pegar o dinheiro emprestado para poder pagar suas contas. Então, nesse processo, dessas empresas que eu comentei com vocês, a maior parte delas, elas não quebraram porque perderam o mercado. Elas quebraram porque cresceram sem planejamento e sem fazer conta. E aí, quando você cresce muito rápido, ou quando você cresce desordenadamente e não faz conta, a conta chega. E aí depois, para consertar, dá trabalho. É igual ganhar peso. Uma hora a conta chega. Você vai comendo mais do que o corpo precisa, chega uma hora que a conta chega. E quando ela chega, para consertar, não é fácil. Então, eu agradeço, vou deixar uma última frase aqui para vocês, que é uma frase de um livro muito conhecido, que é do Alice no País das Maravilhas, que foi escrito pelo Lewis Carroll, que diz assim: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É você que tem que decidir que caminho você quer. Só que seja consciente desse caminho. Procure conhecimento, procure conversar com as pessoas que estão do seu lado. A Prefeitura de Guarulhos tem uma série de iniciativas para quem quer empreender, porque sabe que esse é o futuro. Os empregos formais vão ser cada vez menores, em menor oferta. A gente vai ter que cada vez mais desenvolver trabalhos como o empreendedorismo. Por isso que o mundo inteiro, as pessoas todas falam de empreender e precisam aprender a empreender. Mesmo que você ainda seja um CLT, porque às vezes dentro do seu trabalho mesmo você ainda precisa pensar como um empreendedor, pensar como dono, porque é isso que todo dono de empresa, quando contrata alguém, quer, né? Que o seu funcionário pense na empresa como se fosse dele. E um dia, quem sabe, não pode ser. Todas as empresas que eu virei sócio, eu comecei como funcionário. Eu não fui sócio de todas elas, eu não comecei com dinheiro, eu fui convidado para ser sócio quando eu saí do banco. Quando eu estava na outra empresa, que é a Dry Wash, eu fui convidado para ser sócio. Depois eu saí dessa empresa, fui para outra, trabalhei por 7 anos e fui convidado a ser sócio. Então, o ser sócio, ele é muito mais da sua atitude do que em você necessariamente construir o seu próprio negócio. Né? E eu espero, e eu coloco aqui meus contatos à disposição de vocês. Não tem gente que sabe de tudo, né? A única coisa é que eu apanhei bastante na minha vida, já perdi, já quebrei, já fiquei com o Serasa mais sujo que provavelmente a maior parte de vocês. Às vezes as pessoas olham o Mateus ali vestido de terno, porque foi um fotógrafo lá tirar essa foto bonita minha, depois deu um trato no rosto também, melhorou, estava mais magro também nessa época. Ninguém sabe que embaixo dessa foto eu estava de muleta.
Ninguém sabe que eu cheguei para tirar essa foto mancando. Ninguém é só a foto do Instagram, do LinkedIn. Procure saber quem esse cara é por detrás disso. E as pessoas são dispostas. No Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande. As pessoas gostam de compartilhar. As pessoas gostam de contar a vida. A gente faz amizade na fila do banco, quer dizer, não vai mais no banco, né? Mas antigamente quem ia no banco fazia amizade na fila do banco, faz amizade na fila do show, também não vai mais no cinema direito, mas também quando vai no cinema faz amizade na fila. Enfim, em alguma fila você faz amizade, talvez no trânsito você faça amizade, não sei. Na igreja, principalmente, né? Lugar de fazer amizade, de ter família. Então, assim, gente, que vocês se sintam aptos, talvez não necessariamente a empreender como eu fiz, mas que pensem o rumo que vocês querem seguir, porque ninguém é mais responsável que vocês mesmos pela carreira de vocês. Quando eu olho para trás, e imagina só, eu com 24 anos, funcionário de um banco, as pessoas olhavam para mim como bem-sucedido e eu me via como um fracassado. Olha que interessante. Quando eu decidi sair do banco, muita gente me chamou de maluca. Você é maluco, menino? Você está trabalhando no banco? Você tem uma carreira aí, vai ficar 30 anos no banco? Eu falei, isso se o banco quiser que eu fique aqui 30 anos. O dia que eu saí, eu pedi demissão para minha chefe falou assim, Mateus, por que você está indo embora? Eu falei, chefe, nós éramos 120, nós somos 16 agora, uma hora vai chegar a minha vez. É uma questão de estatística. A probabilidade é muito grande de eu ser mandado embora. E o problema, sabe o que acontece? Quando você é mandado embora, você não se preparou para isso. Eu falei, então antes que alguém tome atitude, eu vou tomar. Foi fácil? De jeito nenhum. Passei meses sem receber. Tive que vender o que eu tinha. Gente, não é fácil. Agora, você me pergunta para mim se eu quero voltar atrás e se eu preferia estar 15 anos no banco. Eu tenho colegas que estão até hoje 15 anos no banco. Estão bem? Claro, estão felizes. Mas eu não trocaria a minha experiência, a minha vida, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu carrego hoje, por essa experiência. Sem demérito nenhum, aqueles que o fazem. Tá? Mas é isso, gente. Meus contatos estão aí. Agradeço de novo ao vereador, à Prefeitura de Guarulhos, a ter esse espaço. Né, a você que está assistindo pela internet. Gente, tem muito conteúdo legal na internet, muito conteúdo legal. Todos esses links aqui que eu coloquei no material, dá para voltar ali, Dani? Isso, deixa eu ver se volta. Todos os links que estão no material são gratuitos. Cara, tem curso de 60 horas de Excel. Cara, 60 horas de Excel é Excel pra caramba. Ninguém pode dizer que não tem oportunidade. Agora, ó, você pode não ter o computador, você pode ter dificuldade de acesso à internet, pede ajuda. Tem um vizinho que talvez tenha, tem alguém que você conhece, ou tem a igreja de Guarulhos aqui que tem estrutura, conhece gente, pode te indicar, pode te ajudar. E é isso, gente. Eu te agradeço muito vocês e que vocês tenham vontade de empreender e que contem comigo, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite para todos.